Eu tô muito feliz por poder fazer esse podcast hoje contigo, de poder Eu te conhecer também. um pouquinho mais, porque a conversa gravada é justamente isso, é para te conhecer como pessoa, principalmente, Sim. e num segundo momento como empreendedora e a tua história, a tua trajetória até aqui, e o que te levou também a estar, né, nesse ramo. Mas antes de começar tudo, eu queria saber como tu tá se sentindo. Não, eu tô tranquila, porque só que faz tempo que eu não faço essas, digamos que, questionamentos, Sim, entrevistas, né? Mas já passei por alguns momentos que tive que fazer, né? sim, Claro, não tão focado assim em mim, mas em grupo, muitas vezes, em equipes, né, de clínicas, sim, enfim. Mas acho que vai ser bem bacana, assim, até pra gente se conhecer, por sermos, né, já de convívio ali, paciente, sim. enfim. Então vai ser bem bacana. Mas como tu tá se sentindo nesse momento? Qual é o teu Ah, sentimento? o meu sentimento, claro, a gente fica um pouquinho ansiosa, né? Eu sou uma pessoa que gosto de, digamos, controlar todas as coisas, né? Tô Sim, tentando ir soltando isso aos poucos na terapia. Eu já, a minha terapeuta já me falou, Flávia, tu não vai dar conta de tudo. E tá sim, tudo bem. Tá sim, tudo bem se as coisas saírem fora do que tu planejava. E é um desafio, assim, porque, claro, como hoje eu me entendo, eu aprendi a me conhecer melhor, ter um autoconhecimento, sim, né? Eu entendi que essa questão tem muito mais a ver, claro, também com a Flávia criança, né? sim, A Flávia que muito foi cobrada, né? De, ó, tu é... Eu lembro até hoje, assim, da frase que meu pai dizia, tu é a esperança da família, tu tem que te dedicar, colocaram um tu tem que peso em cima de ti. estudar, tu é a pessoa que gosta de estudar, tu tem que ser responsável, enfim. Sim, E aí eu acho que aquilo ficou muito em mim. Ó, tu tem que fazer as coisas, tu uma tem responsabilidade. isso, então acho que é isso, assim, a Flávia hoje, em todas as áreas, todas, realmente, pessoal e profissional, que daí na questão pessoal, meu marido fala muito, né? Calma, tá tudo bem se não fizer tal Sim, coisa, respira. E aí eu tô tentando aprender a lidar com isso, né? sim, Porque, claro, eu sinto que eu acho que se eu não consigo, é como se no meu inconsciente meu corpo me dissesse assim: ó, tu tá fazendo errado, não tá uhum, legal, sim, tu não tá sendo capaz de fazer o que tu tem que fazer, sabe? sim, Então eu acho que é mais ou menos isso. E aí, claro, agora com essa mudança da Verbele e tudo, né, me cobrei muito também para que tudo acontecesse da melhor forma, né? sim, Mas teve eu não sei muito bem o que que me deu o insight ali de não, calma, Flávio, vamos. Que eu noto que é muito eu mesma que vou me controlar. Não vai ser alguém me dizendo, sim, enfim. E eu disse, não, tá tranquilo, falta um monte de coisa pra fazer, mas vamos indo aos pouquinhos, porque senão tu não vai estar bem. E tu não estando bem, nada vai sim, funcionar, né? sim. Eu te pergunto isso também, como tu tá se sentindo, porque muitas vezes a gente não se percebe. Ou a Sim, gente acaba só atropelando o nosso uhum, sentimento e fala, vamos embora, porque a gente precisa ir pra frente, né? sim, E muitas vezes a gente precisa olhar para o nosso uhum, sentimento, ver o que está acontecendo, dar uma uhum, desacelerada. E eu me vejo muito em ti nesse sentido, uhum. porque, que nem eu te falei, estava ansiosa, eu também estava. Sim, Eu também sim. tive alguns sinais de ansiedade no meu corpo, mas eu falei, não, Uhum. isso daqui não me pertence. Uhum. Eu não vou controlar tudo, eu vou fazer o meu melhor, Uhum. então não preciso me preocupar com o resultado, porque o resultado vai sair Exatamente. aquilo que a gente der de melhor. Então, Sim. eu também estava ansiosa. E no meu Uhum. corpo também eu sentia esses Sim. sinais de ansiedade, mas eu fui me acalmando e me Uhum. tranquilizando. Que Até bom. porque eu fui numa palestra de oratória quinta-feira agora, ó, Uhum. e ele falou sobre isso. Ele falou muitas vezes a gente deixa de gravar Uhum. algum conhecimento, alguma coisa de valor que nós gostaríamos de passar para as outras pessoas por vergonha. Aí ele Uhum. falou: vergonha do quê? Quem são Uhum. as pessoas? Me lista 30 nomes de pessoas que vão te julgar e vão te falar que o Sim. vídeo tá ruim, que isso, que aquilo, que aquele outro. Então ele falou: isso tudo é uma lista invisível. E esse é um medo que não deve existir, porque é algo que tu tá colocando na tua mente. Uhum. E isso tá fazendo tu deixar de compartilhar coisas importantes e valiosas para outras pessoas. Então ele nos deu essa luz, vamos dizer assim, Uhum. essa forma de pensar diferente para que nós nos analisemos. A vergonha vai existir, a timidez vai existir, mas isso não pode nos impedir
de fazer o que é o nosso propósito, né? De compartilhar algo de valor com outras pessoas. Seja num vídeo, seja num texto, enfim, uma foto. Então, eu achei bem interessante isso. Qual seria o teu nome completo? Porque hoje eu vejo que tu se denomina ou fala Flávia Chaparro. Mas qual seria o teu nome completo? É Flávia Vangartner Chaparro. Vanguard? Que é o da minha mãe, né? Sim. Mas eu sempre usei o último, assim, Sim. diziam na escola, né, também. São que era dois o sobrenomes último, bem diferentes, eu nunca tinha ouvido falar. É, o da Sabe a minha origem mãe é a deles? parte alemã, Alemão. mas ela foi adotada, né? Então é da família adotiva, mas Sim. enfim. E o do meu pai é espanhol. Sim, legal, interessante. E quem é a Flávia? Pois então. Hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de clareza para dizer. Claro que também dizer quem é depende da percepção, né? Sim. Quem é a Flávia como pessoa, como profissional, como mulher, né? Esposa, enfim, filha, né? Madrasta também, que eu sou madrasta, né? Tenho 2 enteados. Mas hoje, assim, eu diria, por exemplo, que a Flávia é uma pessoa que está sempre buscando ser melhor, sempre ser melhor. Uma vez eu participei de um treinamento, era mais ou menos um treinamento de clínicas, assim, só que todo treinamento profissional, ele trabalha a questão pessoal, Sim. né? As pessoas sempre pensam, não, é profissional. Não, porque para trabalhar, para ter uma carreira de sucesso, tem muito a ver com nós mesmos, né? Sim. Inteligência emocional, eu tive que aprender, ainda estou aprendendo, tudo, né? A gente, Sim. acho que a gente passa a vida toda aprendendo, né? Não vai aprender tudo naquele momento, assim, eu aprendi que a Flávia era uma pessoa que sempre quer dar o melhor de si. Claro, desde lá da infância, né? Sim. Mas hoje eu vejo, assim, um propósito, um objetivo nisso. E foi aí que eu me encontrei na minha área, né? Sempre querendo cuidar das pessoas, trazer o melhor para elas. Tanto que uma das frases da Verbelli é: seja a sua melhor versão. Então ela tem também a ver comigo, né? Sim. Mas que eu quero inspirar outras pessoas a buscar isso. E o seja a sua melhor versão, que eu me vejo nisso, não é só profissional, é pessoal, é em tudo. Todas as áreas. E comigo mesma, né? Eu, Flávia, me olhando no espelho, eu fazia um exercício com a terapia de me olhar no espelho e ficar me olhando. E aí olhar e pensar, eu tô gostando do que eu tô vendo? Sim. Né? Eu sou a mulher que eu gostaria, e não a mulher que os outros querem, mas a mulher que eu quero, né? E aí hoje eu vejo, assim, que eu tô no caminho que eu gostaria, né? Eu sempre procurei também uma coisa que eu aprendi desde pequena, assim, às vezes é até bobo, mas já que tá perguntando quem sou eu, né? Eu me vejo assim, e desde pequena eu aprendi a ser justa. Meu pai sempre me ensinou, assim, uma das coisas que eu nunca vou esquecer, minha mãe também, né? Mas ele era muito a pessoa que me cobrava, né? Ela ficava mais ali acompanhando, neutra, né? E ele dizia assim, não mente pra mim, não mente. Então eu aprendi que mentir é uma coisa absurda, eu não consigo tolerar, eu vou ser muito fiel às pessoas que são sinceras, porque isso pra mim é uma coisa muito importante. Valor. É um valor muito importante, né? Então a Flávia hoje eu vejo assim, uma mulher que se dedica a ela, às pessoas, aos pacientes, né? Uma pessoa que é justa em todas as áreas. Até eu já ouvi isso de uma paciente, fiquei muito feliz, que ela disse, nossa, dá pra ver que tu não tá aqui me atendendo porque tu quer ganhar dinheiro. Dá pra ver que tu tá sendo justa, tu tá me indicando um tratamento que tu realmente confia. Porque se a gente for ver, tem lugares que vão vender por vender. Sim. E não, eu sempre, desde o início, eu disse não. Tanto que hoje, né, eu quis ter a minha estética. Porque, claro, quando a gente inicia na carreira, a gente passa por vários outros locais e que muitas vezes não vai ter pessoas com essa ética. Que não tem os mesmos valores. Isso, e me doía muito. Eu dizia, não, Flávio, não é aí que tu vai ficar. Eu não aceito isso. Então, eu fui cada vez mais trabalhando essa questão
e criando coragem, né? Sim, Porque muita gente não imagina, mas empreender, hoje eu tô cada vez mais descobrindo, né, que exige muita coragem, sim, né? Coragem, assim, de realmente matar no peito, né, muitas coisas. Vai ter dias que a gente não vai estar bem, né? Mas usar a inteligência emocional para isso e dizer, não, a Verbele, né, a minha empresa, sim, precisa de mim, eu estando bem ou não. Pode até ser meio falta de humanidade falar isso, né? Mas é a verdade, assim. O empreendedor, ele tem que se dedicar. Em muitos momentos que ele não vai estar bem, né? sim, Totalmente ali. sim. Então, acho que é isso, mais ou menos, assim, que eu quis. Como tu falou, né? Se nós formos falar de nós mesmos, vai ter várias áreas da É, vida com que são certeza. caixinhas diferentes, né? Mas tu conseguiu resumir bem, porque na verdade a Flávia em si, quando alguém vai tentar te conhecer, ele vai querer saber quais são os seus valores, o que tu preza, os assuntos que te interessam, enfim. Isso geralmente é o que faz a gente, quando a gente se apresenta, né, para outras pessoas, enfim. Então, a resposta da pergunta não tem uma resposta certa. É o que tu sentir, né? Sim. Justamente foi o que tu falou. E eu sei, mas talvez o pessoal não. Tu é de Nova Santa Rita, mas tu nasceu Nasci em Porto em Alegre. Porto Alegre. Sim. Eu morei em Canoas até meus 5 anos. E aí depois meus pais quiseram ir para um lugar mais tranquilo, né? Sim. Aí a gente veio morar aqui num sítio. Mas tu tinha quanto tempo? Eu tinha 5 para 6 anos. Ah, tá. Já começou na escola, no caso, quando veio pra cá, já Isso, começou na isso. escola. Agora eu queria que tu me desse mais ou menos um resumo das tuas experiências profissionais. Em que momento da tua vida tu começou, de fato, a trabalhar em algo, ou seja, para fazer dinheiro. Sim. E quais foram essas áreas e o que te trouxe, né, na verdade, até aqui. Bom, vamos resumir, mas contar o início ali, porque Sim. até ontem acabei publicando no Instagram sobre isso. Eu comecei na área da beleza, da estética, com 15 anos. Como eu acho que talvez por essa questão de muita cobrança, eu sempre me cobrei de ter o meu dinheiro, né? De ser independente. E aí, com 15 anos, eu lembro que me apresentaram, eu não me lembro muito bem como é que foi tudo, que isso eu sou um pouco esquecida, Sim. mas apresentaram a Mary Kay, né, que é uma linha de produtos dermocosméticos importada, que tem ali desde cuidados com a pele, maquiagem, corpo. E aí nossa, tá aí uma oportunidade, né? Algo que não exige muito até então, eu imaginava. De eu começar aí a demonstrar os produtos, ganhar um dinheirinho, vender, né? Sim. E aí tá, nesse meio tempo, acabei também me interessando em fazer mais coisas. E aí eu disse pra minha mãe, eu quero fazer um curso de design de sobrancelha. Que eu adoro sobrancelha, eu quero isso e aquilo. Que eu já ia no salão, né? Sim. A minha mãe sempre foi muito vaidosa. Ela começou a me levar no salão, acho que com uns 10, 11 anos. Nossa. E eu já tinha muito pelo, desde criança, desde muito pequena. Com 10, 11 anos eu já fiz minha sobrancelha, porque senão ela unia, sabe? Era terrível. E aí a minha mãe já começou, eu acho que por isso também Despertou. já comecei, gostei disso aí, é uma coisa, interessante. Sim. E talvez bateu lá dentro aquele gostinho, tu vai cuidar de pessoas, tu vai embelezar, enfim, trazer autoestima. E aí eu fiz lá em Canoas meu curso de design de sobrancelha. E foi bem bacana, assim, foi uma experiência muito legal. Daí comecei a fazer na minha mãe, nas minhas amigas. E assim foi indo, né? Com 15 anos. Isso aí, com 15 para 16, mais ou menos. E aí comecei a vender Mary Kay. Daí a Mary Kay, a minha primeira sogra me apresentou, né? Que hoje é minha paciente até hoje, né? Aí ela me apresentou e uma amiga nossa também, a irmã dela, começou. Daí a gente se unia muito, começava a demonstrar tudo, ia pra lá e pra cá. E eu acho que nasceu muito o empreendedorismo, principalmente na Mary Kay. Porque com o tempo a gente participava de reuniões com mulheres, assim, grandes empresárias, grandes cargos na empresa. Existia diretora nacional, né? Para quem não conhece, mas era como se fosse, assim, uma mulher, meu Deus, de muito sucesso. Tinha um carro rosa. Então eu olhava, meu Deus, eu quero esse carro, né? Tava na hierarquia Isso da empresa, no caso. Isso mesmo. E o carro rosa era uma premiação.
Isso mesmo, era uma premiação quando tu formava equipe. E aí, no início, eu pensava, nossa, eu tenho 15 para dizer bem capaz, né? A gente mesmo já acha Se que podava. não, isso mesmo. Sim. Então, não, bem capaz. Um dia, quem sabe, talvez, né, eu vou ter uma equipe e um carro rosa. Sim. E aí, com o tempo, eu fui vendo e essas minhas amigas começaram a seguir carreira, uma delas, né? Tanto que uma delas que nos iniciou, então ela já foi formando a equipe. Sim. E, nossa, eu admirava muito ela, assim. Acho que também foi uma das pessoas que me motivou muito a ser quem eu sou. Sim. Talvez ela nem saiba disso, mas eu converso com ela até hoje porque ela é uma empresária, né? Ela tem empresa já há uns 20 anos. Uhum. Então eu me inspirava muito nela, porque ela sempre foi muito independente, né? E isso eu fui aprendendo. E a gente começou a demonstrar Mary Kay, enfim. E aí acabou que eu acho que eu não vou saber exatamente, Sim. mas eu acho que com 18, 19 eu comecei a criar minha equipe. Eu vou começar a tentar. E aí fui tentando, teve gente aqui de Nova Santa Rita, e aí teve acho que de Canoas também, se eu não me Sim. engano. E fui criando, eu pensei, quem sabe eu consigo carro rosa um dia, né? Aí eu cheguei a entrar em qualificação, que a gente fala, para ser diretora da Mary Kay, não nacional, né? Mas ser Sim. diretora. E aí era bem difícil. A gente pensa que, nossa, mas era um desafio, assim. Tem várias coisas para conseguir. Sim, E pra para o carro conquistar. rosa é mais complicado ainda. O carro rosa, tua equipe tem que vender muito, manter uma constância. Isso a Sim. Mary Kay ensinava muito. Não adianta tu ter resultado, tu precisa de constância, Sim. né? E isso era bem desafiador. Mas enfim, eu conheci muita gente. Nossa, eu ia para tudo que é lugar. Isso me fez me desenvolver muito Sim, como pessoa. Eu ia falar, era bem nova, né? Sim, porque com 16, 17 anos eu já dizia para minha mãe: não, eu vou lá em tal lugar em Porto Alegre. E eu ia lá, meu Deus, às vezes eu ficava. Eu chorava no cantinho, sabe? Cheia de bolsa, pegava o ônibus e eu ia. Azar. E às vezes eu botava salto ainda. Eu pensava, gente, vão olhar pra mim, vão pensar, o que essa maluca tá cheia de bolsa de salto no ônibus? Sim. Daí, aí eu olhava a minha amiga, né, que era a minha expressão, andando de carro, já tinha o carro dela, mais velha também, né? Eu pensava, um dia eu vou estar andando no meu carro de salto, sabe? E até mexe um pouquinho, né, nisso, agora pensando, às vezes a gente quer tanta coisa e não vê, né? O que lá atrás, o que a gente queria, hoje conquistou, né? Mas era bem isso. Nossa, eu andava de trem, me segurando e as bolsas e mala de rodinha. Na Mary Kay a gente tinha mala de rodinha, né? Sim. E eu ia para tudo que é lugar. Uma vez eu lembro até que o meu celular estava quase sem bateria, né? Hoje em dia é outra tecnologia, né? Sim. E era de noite já. E eu tava chegando em Porto Alegre num endereço que eu nem conhecia, mas eu tava indo para vender Mary Kay. E acabou minha bateria. E eu não sabia direito onde é que eu tinha que descer. Sim. E eu cuidava tudo no celular, no aplicativo. E eu, meu Deus, e agora? Eu apertei e desci. E eu, vou descer nesse posto e vou botar meu celular para carregar para eu me achar. E eu, olha só, né? Cada um. E eu sempre tentava evitar gastar. Desde sempre, assim, eu queria economizar o máximo. Sim. Porque eu pensava, não, porque o meu dinheirinho tem que ser maior. Então eu não queria pegar Uber, né? Teve um moço que disse, olha, moço, para te chegar nesse endereço vai ter que pegar um Uber. Deu, não, mas se eu ir a pé eu levo uns 20 minutos, tá tranquilo. Daí só que de noite, num lugar que eu não conhecia, né? Claro. Deu, meu Deus. Não, acho que eu vou pegar um Uber. Vou ter que abrir a mão. Sim, daí acontecia que eu me virava, né, enfim, e aí chegava onde eu queria. Aí tanto que uma vez eu ganhei uma viagem, né, uma premiação, nossa, eu fiquei muito feliz, assim. Era uma viagem para um resort em São Paulo. Legal. E era sozinha, né, mas eu não me lembro se eu já tinha 18 ou 17. E aí, mas a minha mãe não tinha mais o que fazer, ela sabia que eu me virava, então... E ela diz, ai filha, te cuida, né, tudo. Sim. E aí conhecia pessoas maravilhosas no meio do caminho, graças a Deus. Tem pessoas ruins, mas tem pessoas muito abençoadas. Sim. Que cruzam o nosso caminho, né. E aí eu fui no avião conversando com uma mulher lá, foi muito legal, que era da Mary Kay também, né. Que legal. Então a maioria que tava nessa viagem era pro mesmo destino, né.
E foi muito bacana. Nossa, eu me senti assim, Reconhecida vitoriosa, também, né? assim, reconhecida, né? Tanto que eu tenho até hoje, eu não consigo botar fora, a gente vai botar algumas coisas fora. Eu tenho um quadro que a gente ganhava também algumas Sim. coisas, né? De super estrela, diz uma coisa assim com a minha Legal. foto. Sim. Então, quando tu conseguia certas vendas ou iniciações de pessoas, tu ganhava prêmios, né? Uhum. Ganhava mochilas, várias coisinhas assim. Sim. Então, eu tenho até hoje alguns prêmios, né? E tá, daí eu acho que o marco foi a Mary Kay. Depois eu também fiz curso de maquiagem, né? Também sou maquiadora. Hoje eu não exercito quase, né? O meu foco, depois de formação da estética, foi ser esteticista. Sim. Mas eu comecei como designer de sobrancelha, teve a Mary Kay, me tornei maquiadora. Fiz muita maquiagem, atendia muito em sábados com madrinha de casamento, com noivas, né? Eu evolui muito também, eu acho que nessa parte de atendimento ali, Sim. com pessoas nessas experiências, né? Porque tu maquiar ali uma noiva, as madrinhas, é um marco muito importante na vida da Sim, pessoa, né? Então também trabalhava aquele meu propósito de cuidar de pessoas, enfim. Aí depois disso, eu comecei, a minha primeira faculdade não foi estética, foi moda. Porque com 17 anos, mais ou menos, eu já estava terminando o ensino médio. Sim. Não, 16 para 17 eu me formei. Então tudo foi muito cedo também, porque a minha mãe botou na escola mais cedo. E aí tá a cobrança, né? Muito cedo. Eu pensava, não, eu tenho que saber que faculdade que eu vou fazer. Imagina eu vou sair do ensino médio e eu não posso deixar, porque meu pai ia me ajudar, não posso deixar meu pai botar dinheiro fora, né? Sim. Não, então eu tenho que estar certa disso. Eu me cobrava muito. Claro. E eu lembro até hoje que tinha um professor que dizia: vocês são muito novos, tá tudo bem se vocês não tiverem certeza, né? Porque imagina, vocês não estão ali nem com 18 anos. Sim. Deu não, então tá. Daí eu gostava muito de coisas assim, de roupas que eu não achava nas lojas. E eu pensava, não, um dia eu vou fazer as roupas. E aí eu pensei, vou tentar a faculdade de estética. Daí eu fazia lá em Novo De moda, Hamburgo, no caso? de moda, na Fevale. Meu Deus, eu chegava muito cansada, porque eu pegava o ônibus até lá, levava 2 horas. Com o trem, o ônibus, pegava outro ônibus até lá. Mas eu pensava, não, mas eu acho que é isso aí. E lá na faculdade, conversando com as minhas colegas, minhas amigas, tu vai vendo, tu não tá no caminho realmente que tu queria. Eu vi que elas desenhavam, adoravam. Ai, eu odeio desenhar. Ai, eu odeio. Desde a escola, odiava. Ai, não sei, não ficava bom assim. E eu pensava, não, eu não aguento mais. E elas super desenhavam. E aí um dia uma colega minha, eu lembro até hoje, ela veio assim, porque eu já vendia Mary Kay. Eu continuei, fiquei anos, acho que assim, olha, fiquei uns 5 anos. Ela disse, por que tu não faz faculdade de estética? E eu não sabia que existia. Eu achei que era só técnico, e o meu pai queria que eu fizesse faculdade, não podia ser técnico. Claro. E eu, será? Eu disse pra ela, eu vou ver. Daí eu fui me informar, e eu vi que existia, né, a faculdade de estética e cosmética. Eu, tá, vou ver. Daí fui lá, meu Deus, é uma papelada toda, né, fazer a transferência. Tu conseguiu na mesma faculdade, na Fevale? Não, daí como eu vi que tinha, que também eu andava muito cansado para ir até Novo Hamburgo, eu vi que tinha em Canoas, porque eu estudei na rede La Salle. E aí tinha no Uni La Salle, eu ia ganhar desconto, né? Sim, e era mais perto também. Isso, daí eu, não, chega. Aí eu me informei e fiz a transferência e ganhava desconto, né? De 30%, 40%. Aí comecei a fazer, e eu me encontrei, assim, foi muito bom. Graças a Deus que aquela guria disse aquilo, assim, foi muito importante. Só que também, para quem não sabe, eu cheguei a fazer mais de uma, no caso, eu fui para mais redes de faculdade de estética. Eu comecei, agora que eu lembrei, não foi na Uni La Salle, foi na FADERGS, a primeira, em Porto Alegre. Porque no La Salle eu acho que eu não consegui alguma coisa de papelada, não sei o que aconteceu. Aí fiz na FADERGS em Porto Alegre, eu ia de ônibus, depois pegava uma carona na volta. Com essa minha amiga que me iniciou na Mary Kay. E assim ainda, eu fiquei 2 anos. Depois eu fui pro La Salle, e do La Salle eu fui pra Ubra. Então, e ao total eram quantos anos? Eram 4 anos, só que a gente sabe que não vai conseguindo fazer todas as cadeiras.
que aí seria 6 ou 7, eu fazia 3, 4. Ah, tá. Então eu levei 7 anos para me formar. Sim. Foi bem puxadinho, às vezes eu ficava assim, imagino. meu Deus. A Ubra ela é muito grande, né, para te chegar até o prédio que tu quer. E aí no finalzinho ali, nos últimos 2, 3 anos que eu terminei na Ubra, às vezes eu caminhava assim e eu deixava o carro na rua, Sim. porque o estacionamento eu Pra não achava pagar. muito caro. Na Ubra eu acho que eu já tava de carro, acho que eu não cheguei, eu não tava mais andando de ônibus. Sim. E eu dizia, não, eu vou botar o carro na rua, Deus o livre, né? Então eu sempre tentava cuidar tudo assim pra ter um dinheirinho guardado ali, né? E aí a gente tem momentos que a gente pensa em desistir. Eu cheguei a pensar em desistir, tanto que eu cheguei a comentar com o paciente, nossa, às vezes tu tá tão cansada, que daí eu trabalhava enquanto eu estudava, daí quando eu tava, acho que eu tinha iniciado 1 ou 2 anos da faculdade de estética no primeiro ano, isso. Eu consegui já estágio, eu consegui estágio na área, né? E aí a minha primeira clínica foi a Magras. E olha só que interessante, agora assim, lembrei de uma coisa que até hoje, assim, mexe comigo, mas quem não sabe, o meu primeiro local de trabalho de estética foi num local, tu até vai achar que não, como assim? Que era onde era a minha casa. A minha primeira casa, a gente vendeu e o dono comprou na Dr. Barcelos, no centro de Canoas, e ele fez um prédio. Nossa, que loucura. E aí, quando eu me candidatei, me mandaram o endereço. Eu falei pra minha mãe, não é possível. Eu disse, por quê, mãe? Eu não lembrava. Aí a gente morou, era a nossa casa, tu nasceu aí. E eu ficava assim, meu Deus, eu entrava lá, eu ficava arrepiada, assim, sabe? Sim, que loucura. Eu contava para as pacientes, elas, meu Deus, é sério? E eu, sim. E tanto que lá foi o lugar, assim, a minha primeira gestão ali de donos, empresários que me acolheu muito. Sou muito grata a eles até hoje. Eles são empresários até hoje, Sim. mas em outros ramos que eu me lembro. E eu fiquei 3 anos mais ou menos lá. Foi muito bom. Conheci pessoas maravilhosas que eu tenho até hoje contato de trabalho e pacientes se tornaram minhas lá, né? Então a gente vai construindo às vezes a nossa vida no trabalho, né? E como estagiária, o que tu fazia? Eu comecei, a primeira coisa que eu começava a fazer era medições, tanto que as gurias brincavam que eu me tornei craque em medir e pesar as pacientes. A gente media e pesava toda semana, porque a clínica era focada em emagrecimento e redução de medidas, né? Então, sempre tinha que fazer pesagem em medida e tudo muito rápido, porque em clínica, geralmente maior, é uma atrás da outra. Então, tu precisa ser rápida, né, para dar conta da agenda. E aí eu fazia as medidas e ia para a manta. Então a manta foi o primeiro procedimento que eu tive contato. Que é, digamos, um procedimento que eles dizem ser mais tranquilo, em questões de dar algum problema na paciente, efeito colateral. Claro, não tem tanta responsabilidade. Isso mesmo. Se ocorrer alguma coisa ruim. Mas tinha responsável técnica sempre ali guiando, né? E aí depois ela começou a me treinar no ultrassom, que é como se fosse a rádio também que eu tenho aqui hoje. E aí tu ia treinando, enfim. Aí depois eu fui, conforme, né, o andamento da faculdade, eu fui podendo ir para outras áreas. Só que também, até para eu resumir, tu vai me dizendo aí. Não, fica tranquilo, fica à vontade. E senão eu falo tudo, né? As pacientes sabem que eu conto tudo. Então, assim, no meio de tudo isso, de eu estagiar, botar a mão na massa, me veio uma proposta na própria clínica, né? A minha gerente veio assim, Flávia, estão precisando de consultora de vendas. Que a consultora de vendas, ela tinha que ter conhecimento na área, mas também ela tinha que ter uma comunicação boa, uma abordagem, porque ela montava o tratamento do paciente e vendia, né? Então tinha que ser uma pessoa que se comunicasse bem, que tinha já uma questão de persuasão. Então, tudo isso. E tu já trabalhava com vendas por conta da Mary Kay? Isso, e aí ela viu, assim, uma habilidade em mim nisso, e eu disse, não. Eu disse pra ela, nossa, eu fiquei até porque eu admirava muito ela, sabe? A gente se tornou muito amiga, era gerente da estética, da clínica, né? Ficou surpresa. E eu fiquei surpresa, assim, meu Deus, que responsabilidade. Porque, para quem não sabe, clínicas têm metas, né? Então, a consultora é a que tem a maior meta, e as funcionárias vão vendendo, mas a consultora... Então eu pensei, meu Deus, será que eu consigo?
vamos tentar. Peguei e falei pra ela, vamos tentar. Ela, não, eu vou te treinar, tudo tem Sim. treinamentos. Ok. E aí eu comecei. E eu lembro também que eu tinha uma amiga até hoje, assim, que ela chegou também a fazer estética comigo, mas hoje ela é enfermeira. E ela disse, elas me chamavam de Flavião. Até tem uma história, porque eu nunca gostei de Flavinha. Olha só o inconsciente. Ah, Flavinha, Diminutivo. diminutivo. E aí um dia elas brincaram, não, então tu é o Flavião. E eu, meu Deus, como assim? Delas brincavam que eu era, porque daí eu me sentia poderosa, né? Sim. E aí ela disse, guria, vai, tu consegue, tu é muito boa, tu sabe o que tu tá fazendo. Deu, não, então tá. Daí eu comecei e aí me mandaram. Isso também foi uma outra experiência que eu tive. Me mandaram para um treinamento daí lá em Balneário Camboriú. Ah, que legal. E eu fui sozinha, né? Aí lá é como se fosse não é A matriz. a matriz. Isso mesmo, daquela franquia. Claro. E eu fui sozinha, mais uma viagem sozinha, e a minha mãe ficava lá nervosa, né? Tu tava com Mas isso eu quantos já anos? tinha 20 anos, eu acho. 20, 21. E aí eu fui, né? E na viagem eu fiquei doente. Isso me mexeu bastante comigo, mas daí tem que trabalhar a mente, né? Calma, tá tudo certo. Eu fiquei com febre, tudo assim. Sim. E sozinha, né? E aí tu tem que ficar bem, porque tu tá aqui para aprender. Tu precisa, tua equipe precisa de ti bem para te voltar e dar o melhor de ti, né? Sim. Porque os treinamentos, eles tinham um valor elevado, né? Sim. O gasto com a viagem, com o hotel, com tudo, né? Alimentação, enfim. Daí eu consegui, me mediquei, voltei no outro dia, porque o ar-condicionado ele é muito gelado nesses treinamentos. Eles dizem que é uma estratégia para te manter alerta, né? O sim. frio. E eu pensava, meu Deus, por que não tá quente esse ar? Pra que tanto frio? Mas aí um dia explicaram que era a estratégia, né? Pra te manter acordado, né? Sim. Porque às vezes eles já botam meia luz, né? Então, tendência às vezes é tu ficar com sono, né? Sim. E aí eu vi, assim, eu aprendi muita coisa, assim, foi muito legal, muito de inteligência emocional, né? Extremamente ali, entender os perfis de pessoas. Sim. E até hoje eu lembro o meu perfil, que eu sou uma pessoa terra, é uma pessoa que é muito pé no chão. Tem pessoas que já são vento. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos. Ai, tá tudo... Não. A Flávia é aquela pessoa, vamos fazer... vamos analisar. Claro. Vamos analisar. Tá aí uma coisa, quem sou eu, viu? Sim. É uma pessoa que analisa muito tudo. Cautelosa. Isso aí. Pra depois, não, agora eu tô segura. Dá Sim. pra gente resolver. Acho que também isso vem muito da criação, né? Meus pais são assim também. Sim. São muito cautelosos, assim. Minha mãe é um pouco vento, mas o meu o teu pai traz ela. Isso aí, ele, não, só um pouquinho. Então é muito legal que eu aprendi várias coisas, tanto que depois tu vira até uma máquina de analisar, né? Sim. Nossa, depois tu aprende que eu ficar toda hora olhando assim, tu é tal coisa. Uhum. E daí tu fala assim, não, Fábio, não vai ficar toda hora falando para as pessoas o que elas são, né? Tem gente que nem quer saber. Só se te derem abertura. Exatamente, mas tu tinha que saber disso para quando tu agendava a avaliação, a pessoa vinha, que é uma pessoa que tu nunca viu na vida. E quando ela vinha, era a tua chance. Porque o que acontecia? Essas franquias, elas investem muito em tráfego pago. Então, para quem não sabe, eu ia até te contar isso, que eu vi essa semana um vídeo dessa clínica Magras, de patrocinado. Que legal. Só que me chamou a atenção o nome Magras. Eu fiquei pensando, nossa, que nome. É sugestivo, lógico. Isso. Mas também pode ser... mal interpretado, sim, né? por algumas outras Exatamente. mulheres. Mas, enfim, é um parênteses só que eu vi essa semana esse patrocinado. Sim. Não, essa que tu viu provavelmente não é a mesma. Não? Porque a que eu trabalhei, ela foi vendida e ela se tornou Veritá. Então ela mudou o nome, mudou tudo. E aí essa de hoje em dia, se eu não me engano, eles recriaram a Magras. É novos fundadores, no caso, né? Mas tem isso. E aí, tanto que foi vendida e ficou lá no mesmo lugar e eu continuei na equipe. Tanto que quando eu fui fazer esse treinamento, não era mais Magras, era Veritá. Ah, entendi. Isso mesmo. Passou pela transição junto com eles. Isso mesmo. E quando eu voltei, e aí entra uma coisa muito importante que eu aprendi sobre empreender. Eu voltei, Deus o livre, né? Quem sabe, talvez um dia ela até vai ver esse vídeo. Mas a minha chefe, a dona da clínica, né?
ela tinha comprado a clínica dos primeiros, né, que me acolheram, e ela era uma bancária. Então, assim, era uma Não tinha muito funcionária conhecimento. pública, é outra área. Sim. Por isso que entra a parte. Empreender não é fácil, é desafiador. E ela comprou, não, vamos tentar isso, o marido dela. E eles não conheciam nada de estética, então aprenderam muito com a gente, Sim. né? Só que assim, ó, era muito desafiador. E tinha momentos que ela deixava transparecer total para todos nós. Tanto que eu lembro até hoje dela sentar na minha sala e ela chorar dizendo: Flávia, eu preciso de ti, eu preciso que tu venda, porque esse dinheiro vai depender da comida que eu vou botar na minha casa. E, nossa, aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Mais uma vez essa pressão. Tanto que eu quase adoeci, né? Falando em termos, eu quase fiquei na depressão. Sim. Porque eu me cobrei muito, eu chorava, eu ia trabalhar dirigindo chorando. Cheguei a ter um momento, eu falo isso bem abertamente, porque eu sou uma pessoa bem transparente, essa é a Flávia, que eu pensei assim, nossa, e se eu bater o carro, né? O que vai acontecer? Quem sabe termina os meus problemas. Porque eu tava vivendo uma loucura, assim. Claro. Eu me sentia muito cobrada e eu fazia terapia. Graças a Deus, sou muito grata a Deus. Minha primeira terapeuta, Yara, de ter encontrado ela através de amigos meus que me indicaram, que ela me ajudou a me libertar, a entender que a Flávia podia muito mais do que aquilo que ela estava vivendo, a entender, a se valorizar e não aceitar poucas coisas para se sentir bem, para a saúde mental, que a saúde mental é em primeiro lugar. Sim. E com a terapia eu consegui me libertar. Eu digo libertar porque na época eu pensava assim, não, é a única coisa que eu sei, eu não vou conseguir sair daqui e achar outro emprego. Ah, tu não tinha o pensamento, a disposição de encontrar outro lugar. Isso aí. A confiança de que... Isso aí. Eu não tinha confiança. Entendi. Eu pensava, não, eu vou ter que continuar aqui, capaz, sabe? Sim. Eu não sei quem é que me colocou isso na cabeça, talvez até alguma coisa que meus pais me não sei. Mas eu tinha uma coisa assim, não. Tem pessoas que já não, né? Ah, não tá bom aqui, vou para outro. Sim. Não. Eu sou assim. Exatamente. Eu não conseguia. Sim. Eu aquela responsabilidade para ti, como se fosse tua, na verdade. Isso mesmo. E eu disse, meu Deus, eu preciso me libertar, eu vou achar outro lugar. Eu preciso confiar em mim. Pensar que não, eu saindo daqui, tô em outro lugar. E aí, na terapia, eu consegui. E eu dizia pra minha terapeuta, eu lembro até hoje, assim, que incrível, que eu dizia pra ela, que ela me perguntava, o que que tu quer pra ti? E eu dizia, não, meu sonho é ter a minha estética, só que eu tenho muito medo, eu sei que não é assim, que é muitas responsabilidades. Sim. E vai depender de mim, eu preciso estar bem o tempo inteiro e eu não sei se eu consigo. Não sei se eu consigo ter uma equipe, liderar uma equipe, sabe? E ela dizia, mas por que não? E por que não? O que que te impede? Sim. E aí eu ficava assim, né? Pois é, né? O que que me impede? E ela trabalhou comigo um mantra que eu acredito muito até hoje, eu adoro mantras. Claro, muda, né, com o tempo. Sim. De eu me olhar no espelho e eu afirmar pra mim que eu era poderosa. E eu trabalhei isso comigo e foi indo. E ela, não, tu acorda e tu te olha. Sim. Tu tem que te achar poderosa, senão quem vai achar? Se tu não te valorizar. Sim. E eu fui trabalhando isso. Graças a Deus, assim, chegou um dia que eu, quer saber, e tem mais isso, foi logo em seguida da viagem. Então eu me cobrei muito, porque foi o que eu ouvi. Sim. Ela, né, pegou e me disse, poxa vida, eu investi um monte em ti, tu precisa me dar retorno. Sim. E eu fiquei pensando, como é que eu vou sair da empresa, sendo que ela investiu um monte em mim? Sim. Aí eu disse, quer saber? Não importa. Eu preciso, eu não aguento mais, eu não tô bem comigo mesma. Eu preciso me encontrar. Sim. E aí chegou um dia que eu tive coragem. Peguei, fui lá na sala dela, eu marquei, eu acho, de conversar com ela, claro. E eu falei, eu não vou mais ficar aqui. E tanto que foi um baque pra ela. Foi assim, ela ficou muito chateada. Claro que eu não saí de lá sem ter um outro local, essa que é a questão também. Sim. Como eu era uma pessoa muito pé no chão, eu pensava, não, eu tenho que sair daqui para outro lugar. Sim. E me chamou uma mulher, inclusive, do nada, que era dona de outra clínica, sim, me ofertando uma oportunidade de trabalhar com ela. E aí eu fui.
Aí eu fui para outra clínica, comecei a trabalhar lá como consultora de vendas e esteticista. Eu também atuava nos dois, só que aí que tá aquela coisa, a gente acha que vai dar conta de tudo, né? A Flávia sempre achava, não, Sobrecarregou. tranquilo, vou atender, e tu tinha que estar de salto para fazer as consultorias. E na hora dos atendimentos, ficar o tempo todo de salto, às vezes era cansativo. Sim. Porque em clínica, tu atendia às vezes 5 atrás do outro, 5, 6, aqui. E massagem exige muito de ti, né? Sim. E aí, daqui a pouco eu parava, não, ó, bota o salto que tu vai atender consultoria. Aí eu botava o salto, parava, tá. E é 1 hora praticamente. E chegou uma hora que meu Deus, eu não tô conseguindo. É muita coisa. Aí, de novo, a Flávia teve que, tu consegue, tu quer isso pra ti, né? Ter que refletir tudo isso. E aí, claro, né, com o acompanhamento da terapia, me ajudando a ver tudo isso. E eu também, claro, que tudo isso não... Eu sempre fui uma pessoa que eu ficava um bom tempo, eu persistia. Sim. Eu tinha costume assim, não vou ficar 1 mês, 2, eu vou tentar. Claro. O meu prazo, até na minha cabeça, era sempre 1 ano. Não, 1 ano tu tem que tentar. É o mínimo. É o mínimo, isso mesmo. Ai, que horror. Mas eu tinha isso na minha cabeça, eu era muito assim... Cabeça assim, não, é tal coisa e é isso. Na primeira tu ficou 3 anos? Na primeira eu fiquei uns 3 anos, 3 anos e meio. E nessa segunda? 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais Passou ou o menos. teu período ali mínimo e depois tu... E aí, e claro, né, para quem também teve toda a Covid, né, querendo ou não, refletiu em muitas empresas. A primeira que eu tava nessa parte apreensiva, a gente estava passando pelo Covid. Então, refletiu na economia. Foi em 2019, em 2020? Sim, exatamente, em 2020. Então, 2020, 2021 ainda tinha, né, alguns... Sim. A economia acabou ali, então, refletia nessa questão. Entendi. Né? E um empresário, para empreender e segurar tudo isso, não foi fácil, né? Sim. Então, às vezes, eu pensava nisso também. Pensava, gente, se eu tivesse a minha empresa no Covid, né? Como que ficaria? Então, realmente, é um desafio, né? E aí, depois, na outra, daí já não tinha mais Covid, eu acho, que eu me lembro. Não. Daí eu saí de lá, deixa eu tentar lembrar as datas. Retrospectiva. Em 2023 eu saí. Metade, mais ou menos, quase ali em novembro de 2023, eu saí. E aí, quando eu saí, eu já, se eu não me engano, eu me formei em 2024, isso, eu já tinha aparelho. Eu já comecei a investir na faculdade, né, em ter as minhas coisas como autônoma. Então, eu já tinha uns produtinhos para limpeza de pele, aparelho. E aí, quando eu saí de lá, eu pensei, eu vou trabalhar como autônoma. E aí, final de 2023, mais para 2024, eu comecei a atender numa estética aqui na cidade, como limpeza de pele, mais nessa parte, né? E massagem, drenagem, relaxante. E foi indo, e foi indo. E aí entra aquela coisa da Flávia querer tudo organizadinho, né? Como o espaço não era meu, não tinha as coisas exatamente do jeito que eu queria. E tá tudo bem. Então, com o tempo eu me organizando, né, eu comecei a racionalizar. E se tu tiver o teu espaço? Aí vem aquele outro bonequinho. Não, tu não consegue? Capaz, né, que tu vai conseguir. Sim. Aí eu tive que aos poucos trabalhando isso comigo, a minha confiança, a minha insegurança, né? E aí chegou um dia, as pessoas parece que vêm até ti, né? Como mensageiros, eu acredito muito nisso. Sim. Veio um dia uma cliente minha, por que tu não tem a tua estética? E eu fiquei com aquilo, mas por que? Será que ela acha que eu sou capaz? Foi muito engraçado, que bobeira, né? E eu pensei, eu acho que é uma mensagem. Talvez ela tá vendo em mim. É exato, essa oportunidade de eu ter o meu espaço, e por que não? Né? E pode ser até bobagem, ainda mais para quem não entende, né? O meu sonho era ter uma pia na minha sala. E eu pensava, eu quero muito ter uma pia, porque precisa também, né, pela biossegurança, e facilita, enfim. E eu vou ter a minha sala. E aí passou um tempo, eu atendi outra paciente. E tu não pensa em ter o teu espaço? Eu, não, gente, só um pouquinho, né? Estão falando demais comigo sobre isso, é uma mensagem. Isso entre 2024 e 2025? Isso Ou mesmo. já era 2025? Não, já era 2024. Sim. Que daí 2025 nasceu a Verbelle, em novembro, mais ou menos. Foi entre 2024 e 2025, ali mais ou menos até agosto foi vindo
essas mensagens, Sim, mais ou esses menos isso. incentivos. Exato, e eu trabalhando daí essa questão dentro de mim. Sim. E aí, mas em março de 2025, eu já tinha dentro de mim, março, abril, não, Flávia, tá na hora de tu dar esse passo a mais, né? Então, eu comecei a olhar a sala de aluguel e eu troquei uma ideia com essa minha colega de trabalho, que ela tinha a estética dela. Sim. E eu disse pra ela, e a primeira ideia foi, vamos aumentar a tua estética? Vamos ter um espaço maior? Eu quero muito ter uma sala assim. Não, a gente pode ver, mas sempre assim, Sim. agora não dá, agora não dá. E eu pensando, será que eu tô pensando muito em mim? De pensar, não, dá sim, por que não? Sabe? E ela Sim. dizia, não é bem. Daí vinha aquelas coisas justamente para trabalhar com insegurança, né? Não, agora não dá, não é bem assim alugar uma sala no centro. Não, é muito caro os aluguéis que ela tinha na casa dela, né? Claro, ela não tinha muito custo com... Isso. E aí eu pensava, Flávia, então tu tá fora do normal mesmo. Tu tá achando o quê? Que tu vai abrir uma sala, vai conseguir pagar aluguel, os custos, e atender e vai tirar um dinheirinho para pagar as contas, né? E aí ficava, né, aquela dúvida, né? E aí com o tempo eu fui vendo, não, dá sim, dá, eu vou tentar, nem que eu tenha que... Porque assim, ó, isso eu aprendi também com a Mary Kay, eu lembro até hoje, o não tu já tem, vai atrás do sim. Eu falo isso bastante. Sabe? Então assim, vai atrás do sim. E é isso que eu pensei, e daí nasceu uma Flávia corajosa. Eu pensei, não, vamos lá, eu vou ir atrás do sim, eu vou tentar. Claro, sempre tentando ali manter o pé no chão, pensando, não, vamos alugar um lugar que não seja um valor elevado, que eu consiga pagar, né? Talvez daqui a pouco eu consiga mais pessoas para trabalhar comigo, dividir o aluguel. Então eu fui estrategiando na minha cabeça. Até que também eu convidei uma amiga para trabalhar comigo, né? Que tu conhece. Sim. E aí a gente começou a trabalhar juntos. E aí eu convidei outra pessoa, né? Que ia ser minha sócia, enfim, a gente tentou ali a sociedade, não deu muito certo, porque hoje eu entendo. Essa questão também eu queria trazer, que eu acho muito importante, e eu leio muito sobre isso também. Empreender não é para todo mundo, não é para quem quer, é para quem realmente vai suportar viver o processo. Sim. Porque viver o empreendedorismo não é aquela beleza, aquela coisa linda que as pessoas imaginam, nossa, mas tu é empresário, tá cheio do dinheiro, tá aí podendo fazer tudo o que tu quer, o horário que tu quer. E não, na verdade muita gente não entende, mas o empresário, ele não trabalha 8 horas por dia, ele trabalha quase que 24. A cabeça está funcionando o dia inteiro. Sim. E eu tive que trabalhar isso em mim, porque a minha cabeça não desligava mais. Sim. O meu marido me dizia, Flávia, tá na hora de dormir? Esquece, tu tem que dormir. E eu ficava assim, não, mas é que eu preciso fazer isso, sabe? Então, assim, e eu entendi nesse processo, tendo parceria com outras pessoas, que as pessoas com o tempo vão aprender isso, que empreender realmente exige sacrifícios, que às vezes não sei se todo mundo vai suportar. Tá disposto a suportar. Exatamente. Então eu fui aprendendo isso e eu conversei muito com essa minha amiga lá do início, que é empresária há 20 anos, ela me disse, Flávia, eu demorei 10 anos para ficar tranquila na minha empresa. Até hoje eu não tô. É sempre uma loucura. Mas hoje eu consigo sair para viajar, trabalhar no meu computador e ter meus funcionários. Mas antes eu não conseguia. Era eu o tempo todo lá, porque eu que levantava a empresa. Então ela me trouxe, não sei se foi bom, porque eu pensei, meu Deus, 10 anos? É sério isso? Porque nós queremos as coisas mais imediatas, Exato. Né? Mais rápido. Exatamente. Então eu fui aprendendo assim, não é da noite pro dia, tem que ir aos pouquinhos, tá tudo bem. Se tu conseguir pagar tuas contas, já é um sucesso. Porque realmente eu li que uma empresa, ela começa muitas vezes a gerar lucro de 6 meses a 1 ano e meio, mais ou menos. Então, às vezes, tem empresa que até 1 ano tá só ali, empurrando um pouquinho. Porque é muito investimento, né? Às vezes, em tudo que tu vai fazer, enfim. E as pessoas, muitas vezes, não têm essa noção. Elas já querem, não, eu quero meu lucro, eu quero meu dinheiro. E não é assim, infelizmente, ou felizmente, né? Porque o empresário, ele vai aprender com isso. Né? Mas ao longo da tua trajetória, tu mesma
comentou, que tu foi crescendo, foi uma crescente. Tu não Uhum. nasceu pronta e muito menos tinha o desejo de ser empreendedora desde o início. Sim, Isso foi crescendo, foi um sentimento que tu foi exatamente. alimentando, outras pessoas foram te incentivando Uhum. e tu foi criando essa coragem, que nem tu disse, né? E o que ninguém conta sobre abrir uma clínica de estética? Ah, que ninguém conta. Deixa eu pensar. Eu acho que pode entrar essa questão, que nem tudo vai ser lindo, né? Porque a gente tenta, querendo ou não, a estética, ela trabalha muito essa questão de tudo bonito, né? Esteticamente, Sim, harmônico. perfeito. Exato. Mas por trás de tudo isso, nos bastidores, muitas vezes tem lá uma esteticista que tá com os cabelos meio, né? Ainda mais que tá na transição. Enfim, uma esteticista que ontem, por exemplo, estava correndo fazer a sobrancelha, que já fazia quase um mês que não parava de fazer, Sim. porque estava ali dia e noite montando alguma coisa que chegou, priorizando, né, o seu negócio. Sim. E muitas vezes, mesmo que eu trabalhe muito isso com as pacientes, muitas vezes se deixando de lado, Sim, né? sim. A estética em si, não, minha sobrancelha quando der eu faço. E aí tem momentos que a gente tem que parar e pensar, não, eu preciso ser o exemplo, né, do meu negócio. Então a estética, ela exige muito isso. Tem gente que não imagina, mas tem dias que a gente não tá afim de se maquiar. Sim. E aí, às vezes, eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu tenho que ir maquiada. Que até tem isso também que eu ia comentar. Nas clínicas que eu trabalhei, era exigência. Todos os dias tu estar maquiada. Sim. Tanto que gerava muitas vezes uma revolta em algumas funcionárias. Mas eu não quero, sabe? Eu não tô afim. Sim. Ou, por exemplo, tá gastando minhas maquiagens, tu vai pagar? Entrava muito esses debates. Porque hoje em dia tu vai usar uma base, né? Uma base, um blush, né? Enfim. E aí, tanto que nesse meio tempo eu conheci os cílios, né? E amei, porque facilitava a minha vida. Sim. Eu já faço cílios há uns 3 anos. E economizava um pouquinho. Exato, e aí eu pensava assim, não, e até para facilidade do dia a dia era a minha primeira questão. Nossa, tu já acorda meio que maquiada, porque os cílios já te dá um glow, né? Sim. Então eu pensava, meu Deus, vai facilitar a minha vida, porque eu tenho que estar arrumada. Tu tinha que estar maquiada, cabelo arrumado, unha feita, exigiam. E, claro, às vezes até passava a unha, não tá pintada, né? Enfim. Além do salto e tudo. Além do salto. Então, a estética, ela te exige muito isso, que outras empresas muitas vezes não têm, né? Outro ramo, vamos supor. Sim. Vou dar um exemplo bem esporádico ali. Vamos supor uma ferragem, uma agropecuária, né? Tu não precisa estar toda bonitinha, porque o produto não é esse. Sim. Né? Não é a tua imagem. O máximo é um uniforme e deu. Exatamente. Então, a área da estética que muita gente não vê é essa parte. O profissional, ele tem que estar impecável, né? Então, às vezes, ele não tá afim, mas ele tem que estar. Mas, às vezes, eu até fui trabalhando em mim isso, do tipo assim, tá tudo bem não estar maquiado. Hoje eu não vou me maquiar, tá tudo bem. Vou passar meu creme e é isso aí. Até porque não ia ter ninguém me cobrando. Sim. Né, se eu não estivesse, só eu mesmo. Claro, né? Sim. Existe algum mito da estética que tu gostaria de desmentir? Algum mito? Ai, tem vários, né? Mas, por exemplo, um deles que eu aprendi e que hoje em dia quase não se exerce mais, né? A técnica é modeladora. Né? A modeladora, muita gente acha que vai modelar e vai tirar a gordurinha. E não, para a gente eliminar aquela gordura, precisa ter um aparelho que vai agir de dentro para fora. Porque o aparelho que vai conseguir atingir a camada do tecido de gordura. E a modeladora, que é aquela massagem, né? Ela vai modelar teu corpo. E muita gente achava, né? Às vezes acha até hoje, que não, que vai eliminar. E isso, desde que eu aprendi, eu sempre expliquei para as pacientes. Tanto que eu não trabalho com modeladora. Quando me pedem, eu digo não, eu trabalho com massagens manuais, como a drenagem linfática, massagens relaxantes, e é isso. Agora, para redução de gordura, com aparelhos. Sim. A modeladora, no caso, ela dá um efeito mais imediato. Ela modela o tecido, mas é imediato. A gente tem um costume de dizer até efeito Cinderela. Por exemplo, tu sai modeladinha, dura ali um dia e claro. Conforme tu vai comendo,
vai voltando pro lugar. Sim, não né? é algo definitivo. Exatamente. Então agora eu queria fazer um bate-bola contigo. Eu Uhum. vou falar algumas coisas e tu me responde o que vier na tua mente. Não precisa Tá. ficar pensando muito, mas também não se preocupa com o tempo que vai levar a resposta. Uhum. Um livro. Olha, eu não leio muito, tá? Já vou Ou abrir algum... de livro, né? Mas eu gostei muito de começar a ler aquele livro. Ai, como é que tem até o nome do... Não sei qual é o nome. Pode falar. É do diabo, esqueci, é o... Ah, Mais Esperto que o Diabo. Isso, Mais Esperto que o Diabo. Sim. É um livro que as pessoas ficam, meu de Deus, vendas, né? De Exatamente. persuasão. Ele é também de trabalhar a mente, né? Que isso eu gosto muito, assim, que ele explica, né, essa questão de tu trabalhar a tua inteligência emocional, né? Para depois querer trabalhar essa questão da venda, da comunicação, enfim, do trabalho profissional. Sim. Um conselho. Um conselho. Para as pessoas em geral. Eu acho que principalmente a gente parar de se comparar. Porque a era que a gente vive muito hoje é essa, né? Do Instagram. Ah, não, mas tu viu aquela ali, foi viajar. Ah, mas olha aquele lugar, olha isso. E eu não fui, né? E aí a gente fica até na nossa área. Nossa, tu viu que linda a estética dela? Meu Deus, por que a minha não é assim? E aí a gente fica. E muitas vezes é isso que faz a gente ficar, digamos que para baixo, né? Então não se comparar, né? Tentar às vezes até esquecer do Instagram, sabe? Não vou olhar muito, não quero ver se, né, estética tal. Às vezes eu gosto de olhar para me inspirar, claro. mas às vezes eu penso, não, hoje eu não quero olhar. Se te prejudica de alguma forma, exatamente, exato. Não afetar a tua energia também. Isso mesmo. Um procedimento que vale cada centavo. É difícil escolher um só. Mas eu acho que assim, ó, tem um procedimento que ele é coringa, que eu falei até ontem para uma paciente. Porque assim, ó, tu faz ele e no outro dia tu já nota a diferença. É o microagulhamento. É uma técnica que eu gosto muito, ela é facial, também pode ser feita corporal, mas no rosto ela estimula colágeno e melhora muito a textura da tua pele, né? Então no outro dia tu já vê um glow na tua pele. Inclusive, é um procedimento que tu faz. Sim, inclusive é um procedimento que eu faço para rejuvenescimento, para manchas, para poros, então melhora tudo, né? Sim. Empreender é? Coragem. Eu acho que é isso, assim, trabalhar a coragem e a fé. Sim. Tu acha que hoje nós podemos empreender no Brasil? Eu acredito que sim, tem muitas pessoas que debatem isso, né? E eu tento não olhar muito, assim, a parte... Talvez até por enquanto é algo que eu não estou me aprofundando, talvez daqui a pouco eu tenha que aprofundar. Mas eu tento não olhar muito essa questão de política, né? De afetar a minha questão de negócio, sabe? Mas eu entendo que tem muitos empresários que têm que olhar, né? Mas eu acho que é possível, sim. Pode empreender no Rio Grande do Sul? Sim. Nova Santa Rita? Exatamente, com certeza. Então não só pode, como deve empreender. Então muito obrigada, Flávia, pelo teu tempo, obrigada pelas palavras que tu compartilhou, pela tua história, trajetória. Tenho certeza que assim como eu tirei algumas ideias do que tu falou, outras pessoas que vão assistir também vão ser beneficiadas por conta desse conhecimento. Eu que agradeço. Uma coisa só que eu queria só dar um pouquinho a mais ali, que eu lembrei que tu perguntou do empreender, né? O que define coragem e fé, e uma coisa que eu gostei muito, assim, que Deus trouxe para mim, que ele, acho que foi através do empreendedorismo, ele quis se aproximar de mim, porque para quem não sabe, até uns 20 anos, eu não era muito, assim, de trabalhar minha espiritualidade, e com o empreendedorismo eu fui desenvolvendo isso, né, a fé em mim, então isso foi muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.